A paz do seu meu irmão, a paz do seu minha irmã, graças a Deus estamos aqui para mais um podcast. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, me congrego aqui no Templo Central da Assembleia de Deus em Fortaleza, no Ceará. Contribuo aqui também na classe dos jovens, na escola dominical, né? E aqui ao meu lado, né, me dando o grato prazer, né, de estar aqui acompanhando o podcast, nosso querido Marco Júnior, né, que já participou algumas vezes do podcast aqui conosco. E é uma grata surpresa, meu irmão, ele estar aqui, porque ele é cantor, pregador, ele faz de tudo, viu? Então, para ele ter arranjado tempo, é um motivo de muita alegria aqui para a gente. Eu saúdo aí com a parte e peço para que ele se apresente também, né, para os irmãos que não o conhecem. Amém. Vai ser o Marcos. Pai do Senhor Daniel, Pai do Senhor, meus irmãos, satisfação estar aqui nessa oportunidade. Nos congregamos aqui no Templo Central, junto com o pastor Martim, aqui em Natal, e o pastor Reinaldo. E é maravilhoso ter essa oportunidade de manifestar aos irmãos alguns assuntos pertinentes à lição, principalmente para a juventude, né? Trabalhamos com juventude também aqui, tanto em Natal como a nível de estado, junto à diretoria do DGA de Rio Grande do Norte. Então, estamos em casa. Amém, glória a Deus. E desta feita, queridos, vamos comentar lição de número 4, né, que tem como título As Bem-aventuranças do Apocalipse. Né, muito interessante. A leitura bíblica se encontra ali, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Né? Uma lição aqui muito interessante e muito relevante, notadamente porque quando a gente pensa em bem-aventuranças, nosso cérebro liga logo ali para Mateus, né? Capítulo 5, aquelas bem-aventuranças ali de Jesus. A gente não para pensar, né, que Apocalipse tem muitas bem-aventuranças, né? E esse é o objeto justamente da nossa lição. Recomendamos, né, como a gente sempre faz, que o professor faça a leitura, né, com seus alunos, de preferência de forma alternada, né, para dar a eles essa chance de participação. E o tópico de número primeiro, queridos, tem como título Um Livro de Boas Notícias, né? Como já falamos aqui, Apocalipse, e como será estudado ao longo da revista, Apocalipse é um livro que não é tão fácil de interpretação assim, né? Ele mexe com muitas figuras, é preciso realmente estudar o significado de cada uma delas, mas essa lição, vamos dizer assim, ela é mais clara, né? Por assim dizer, porque ela fala de bem-aventuranças. E, de fato, tem muitas bem-aventuranças em Apocalipse, viu? Eu confesso até aos irmãos que eu não sabia que tinham tantas antes de estudar Pois é. essa lição, né? Mas tem bastante bem-aventuranças. E o tópico de número 1 fala sobre esse livro de boas notícias. E eu acredito que os irmãos, né, sempre já ouviram falar de ideias de que o livro de Apocalipse é um livro que só fala sobre tragédia. É um livro que fala sobre o fim do mundo, né? As pessoas geralmente fazem, né, um certo terrorismo, né, Marco? Esse livro do Apocalipse. Ah, Antigamente, antigamente os adolescentes tinham medo de ler o livro de eu tinha medo, né? Apocalipse. Quando a pessoa fala Apocalipse, já É, fala, justamente. ixi, né? Aquela surpresa. Mas o certo é que para nós que somos salvos é um livro de boas novas, né? É um livro que fala sobre a redenção final do ser humano e, e por isso que a gente tem que ter essa boa perspectiva a respeito do livro, né? Eu lembro até que um certo pregador, uma frase Poderia bem até conhecida, adicionar, sim, viu, Daniel? pode falar. Poderia até adicionar que o livro de Apocalipse, ele não só é um livro que traz uma revelação futurística, mas nos trazem princípios. O livro de Apocalipse nos traz princípios de como nós devemos viver e aguardar os momentos que ocorrerão no futuro. Ele nos posiciona, tanto que as bem-aventuranças que Jesus falou lá em Mateus, elas posicionam o crente do ponto de vista na convivência com o mundo, com as coisas que estão aqui no nosso nível de vivência, de dia a dia. Já o livro de Apocalipse, não diferente de Jesus, mas
ele já tem um ponto de vista um pouco mais à frente. Ele posiciona não apenas para as relações do presente, as relações e vivências do presente, apenas da vida cristã. Ele posiciona para lá no futuro você ter acesso a toda a glória que nos está preparada. Então, vai ter uma gama de bem-aventuranças aqui na frente que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, para vocês verem e entenderem isso. Exatamente, perfeitamente. Inclusive, se a gente, o título da lição, né, como a gente leu, As Bem-aventuranças do Apocalipse, mas poderia ter um outro título também, né? Motivos para você ler Apocalipse, né? Porque aqui com Pode certeza a gente crer. se alegra, né? Muito com essas bem-aventuranças que o livro prescreve, né? E já entrando aqui no tópico de número 2, né? Que é o tópico central aqui da nossa lição, o comentarista vai tratar das bem-aventuranças propriamente, né? E a primeira delas, os que guardam a profecia, né? Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que guardam a profecia desse livro. Eu lembro uma certa vez, Marcos, que eu estava lendo um pregador no YouTube mesmo, e ele comentou assim, bem famoso internacional, pregador internacional, ele comentou assim, olha, o livro de Apocalipse é um livro que eu não leio muito, e também não estudo muito, porque é um livro que futuramente a gente vai saber tudo que acontece. É um livro que ele fala sobre o futuro, mas no futuro, quando a gente chegar lá, a gente já vai saber tudo como realmente acontece. Mas não é isso que E esse é um prescreve o pregador livro, né? preguiçoso. É, É um exatamente. pregador preguiçoso. Exatamente. Não é isso que o livro prescreve, né? O livro prescreve que a gente deve ler, ouvir e guardar as palavras da profecia, né? E esse guardar significa exatamente guardar no coração, quer dizer, meditar nas palavras, pensar nas palavras, não simplesmente memorizar como um exercício intelectual, mas efetivamente guardar em nosso coração e praticar aquilo que ela nos fala, né? Então, essa é a nossa posição em Se relação ao não livro. vejamos, viu? Se não vejamos, viu, Daniel? É também uma amostra, se você pelo menos ler os primeiros capítulos do livro de Apocalipse, você vai ver lá pelo menos 7 cartas de Jesus, endereçadas a 7 igrejas da Ásia Menor, todas elas de cunho doutrinário. A única que, vamos dizer assim, escapou foi Filadélfia, mas as outras foi literalmente Jesus apontando coisas. E se nós fizermos uma leitura e compreendermos cada significado de cada uma dessas cartas que ele endereçou às igrejas, você vai ver que se parece muito, muito. E nós já tivemos podcasts anteriores falando sobre elas, mas se parece muito com a vivência da vida cristã e o que nós devemos valorizar, cumprir e evitar também. Exatamente. Então, ali a gente tem um celeiro, assim, de ensinamentos enorme, né? Inclusive, como o professor Marcos falou muito bem, inclusive a gente teve até uma revista só sobre essas cartas, né? Há um tempo atrás, agora eu não lembro se foi dos adultos ou foi dos jovens, não me recordo, mas teve essa lição, essa revista, na verdade, Escola Dominical, um trimestre inteiro só falando sobre isso. Então, é realmente um tema bastante interessante. Inclusive, eu acredito que dentro dessa revista a gente também vai abordar esses assuntos. Então, querido, dando seguimento, as bem-aventuranças que são tratadas aqui no tópico número 2 também fala daqueles que morrem no Senhor, né? Quer dizer, os servos que sofreram terrível perseguição do anticristo, né? Os mártires. Eles também são bem-aventurados, eles receberão essa recompensa eterna, né? Como diz lá no Salmo 116, versículo 15: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas não apenas eles, bem-aventurados também os que guardam as suas vestes, né? Isso aqui fala sobre a vigilância, né? De você manter suas vestes sempre alvas, né? Eclesiastes 9:8 fala sobre isso também. Você ser um crente constantemente vigilante. A Bíblia fala, né? Olha, orar e vigiar, né? Quer dizer, é uma dupla que a gente não pode se desgarrar dela. Ao mesmo tempo que a gente ora, a gente também tem que vigiar, guardar as nossas vestes, né?
também a lição trata aqui dos que são chamados à ceia do Senhor, né? Quão glorioso será aquele dia, né? Eu fico pensando que é tão bom, né, o culto de Santa Ceia, nas igrejas geralmente acontece uma vez por mês, né? E é tão glorioso esse momento. Imagina tomar a Santa Ceia com o próprio Jesus, né, Marcos? Com o próprio Deus ali, com Abraão, Ah, Isaac, rapaz, Jacó. vai ser algo Glória a Deus. maravilhoso. Vai É, vai ser ser algo algo maravilhoso. realmente. O, 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 o convite, o convite aos que são chamados a ser do Senhor remete a gente a pensar o seguinte, rapaz, dê graças a Deus que o seu nome está escrito no livro da vida. Você imagina aí, Daniel, assim, dizer assim, para uma festa de casamento. Festa de casamento hoje em dia, eu tô para casar mês que vem. Festa de casamento é um negócio meio caro, viu? É um negócio complicado, né? É um negócio meio caro. É, E você não pode, ou não consegue, pelo menos assim, dentro das condições de cada pessoa, às vezes a gente não consegue convidar todas as pessoas que a gente queria convidar. Mas Jesus é diferente. O convite de Jesus é diferente. Ou seja, por nós, a gente convida quem a gente pode. Por Jesus, Jesus está à disposição de convidar quem está pronto. é Eu fico, verdade. eu fico, eu fico pensando assim, viu, Daniel? Porque Ah, estar pronto é a mesma coisa de você receber um convite para o casamento e ser pego de surpresa. Ah, meu Deus, que alegria, eu vou para o seu casamento. E Jesus, não tem. Esse negócio não. é, Ou você cumpre o que está escrito na Bíblia para ir para o céu, ou se não cumprir, se prepare, é que, verdade. que a grande tribulação vem aí. E o convite de Cristo, ele se manifesta durante todos os dias, através da sua palavra, através das oportunidades que os ministrantes nas igrejas têm de convidar as pessoas a aceitarem a Jesus, através das oportunidades que as pessoas têm de se batizar nas águas, de manifestar ao mundo o sentido da sua fé, naquilo que ele acredita, e mostrar para o mundo que para as coisas desta vida ele está morto, mas agora Cristo vive nele. Então, ser chamado à ceia do Senhor não é meramente um convite, é uma questão de caráter cristão. É se o seu caráter está afinado com aquilo que a palavra diz para que você esteja lá naquele dia. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 11, ele coloca lá algumas das características sobre as pessoas que devem participar da ceia do Senhor aqui na Terra, mas se nós pegarmos isso e transferirmos para a eternidade, olha só, o apóstolo Paulo fala que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, está praticando algo aqui na terra que vai te tirar da eternidade. Entendeu? Logo, você pode até participar da ceia aqui na terra, sendo hipócrita, mentiroso, fazendo tudo que não presta. Não é isso que Jesus quer. Mas, como existem pessoas e pessoas dentro da igreja, ocasionalmente pode acontecer. Porque está escrito, está prescrito. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Trabalhosos. Isso pode acontecer, mas você pode deixar o fingimento de lado e seguir a verdade. Professor, você pode fazer esse contraponto com essa questão do chamamento a ser do Senhor, tanto no presente como preparação para a eternidade. Ou seja, tu está praticando realmente uma atitude de noivo do Cordeiro que vai querer estar na ceia do Senhor, nas bodas do Cordeiro, entendeu? Então, são esses detalhes. Felizes são aqueles que guardam suas vidas, como já foi dito aqui, aqueles que guardam, que ouvem, que leem, aqueles que guardam suas vestes, porque estes que guardam, se preservam, estarão todos na ceia do Senhor, nas bodas do Cordeiro.
Amém, glória a Deus. E, inclusive, o Marcos estava comentando e eu lembrando daquela parábola, né, do rei que começou a chamar convidados, né, e alguns diziam, não, eu vou ter um casamento acolá, não, eu tenho que cuidar dos meus bois, não, eu tenho que fazer isso ou aquilo, né, quantas pessoas não rejeitam, né, o convite de Cristo para seguir seus próprios ideais, seus próprios propósitos, né, e uma outra parábola, inclusive também tratando sobre essa questão da festa, né, tinha um convidado lá que não estava com as vestes reais. E o rei olhou para ele e falou: Moço, meu amigo, o que é que você está fazendo aqui? Você não está com as vestes. Né? E a Bíblia diz que ele vai ser lançado ali para as trevas exteriores. Então, é tempo de aceitar o convite do Senhor. Né? Então, professor, dê esse alerta aí para seus alunos. Né? Isso também fala da urgência da evangelização. Também é um tema que pode ser abordado se tiver tempo para professor ou professora falar em sala de aula. Né? E vamos dar seguimento aqui. O tópico do número 3 fala: felizes os que experimentam, os que não experimentarão a segunda morte. Né? Um tópico bem reduzido aqui, mas em síntese trata, queridos, de a segunda morte seria justamente a morte espiritual. Né? A primeira morte seria a morte física, a segunda morte seria a morte espiritual. Quando o comentarista ele trata desse tópico, ele fala dos crentes que morreram durante a grande tribulação, né? Fala dos 144 mil judeus convertidos da tribo de Israel, dos testemunhos mártires mortos por amor de Deus, da palavra de Deus, e a grande multidão dos remidos pelo sangue do Cordeiro, né? E trata também que a igreja genuína, aquela que foi arrebatada lá no início, né, não vai participar dessa grande tribulação. É assim que nós cremos, né? Nós sabemos que existem algumas correntes teológicas que dizem que os crentes vão passar pela grande tribulação, mas nós acreditamos que não, né? Não cabe aqui nos limites estreitos e limitados aqui do podcast a gente falar sobre cada uma dessas correntes, mas a Bíblia nos mostra a robustas provas e indícios de que nós não passaremos pela grande tribulação. E antes de passar para o tópico número 4, Marcos quer comentar alguma coisa sobre o tópico número 3? Na verdade, é só reavaliar que Sim, essa questão do pré-tribulacionismo precisa ser bem trabalhada pelos professores na sala de aula. É um assunto que está em voga hoje, tanto nas igrejas como nas escolas dominicais. Então, o professor se prepare bastante para, assim como a Bíblia, você comprovar para os seus alunos, nossa igreja é uma igreja pré-tribulacionista, o que significa que nós cremos, através da palavra de Deus, em todos os versículos que embasam essa crença de que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, é importante que você, pessoa, faça esse estudo, vá munido de versículos e também munido da declaração de fé da nossa igreja Assembleia de Deus. Olha. Se você, professor, perfeito. não tem, se você, professor, não tem, eu aconselho você comprar a sua declaração de fé da nossa igreja. Esse aqui é uma versão capa dura, uma versão mais cara, mas existem outras versões, a brochura também. Você vai lá e adquire todos os nossos princípios que nós cremos, desde como nós cremos no Deus Pai, no Filho, no Espírito Santo. Tudo está descrito aqui, inclusive também a respeito dessa crença sobre as últimas coisas. Então é importante que você vá munido para que haja realmente uma compreensão por parte dos seus alunos e para que eles não sejam levados por qualquer outro vento de doutrina que é como comichão nos ouvidos hoje, através de pessoas que não têm compromisso com a verdade da palavra, apenas compromisso com agariar discípulos para si mesmo, né? Exatamente. E até para o professor também não ser pego de surpresa, né, com alguma pergunta do aluno. Às vezes tem aquele aluno que ele é um pouco mais curioso, né, ele faz uma pergunta ali, então o professor já está munido e esperto, né, para responder ao questionamento. Finalmente, queridos, então, no último tópico, tópico número 4, ainda continuando com as bem-aventuranças, felizes os que se santificam, né?
E aqui, o subtópico, número 4.1, fala das vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, quer dizer, é justamente a questão da justificação, né? Somente aqueles que tiveram a marca do sangue de Jesus é que vão poder participar daquele momento, aquele que poderá receber as bênçãos eternas, aqueles que poderão ser de fato chamados filhos de Deus por adoção, né? Aqui também fala da Isso. prática, não só da justificação, mas da santificação também, né, o contínuo lavar de pés, né, que Jesus falou lá para os discípulos, que é você pedir perdão, que é você reconhecer os seus erros, praticar as disciplinas espirituais, né, se deixar, de fato, se aperfeiçoar pelo Senhor, né? Então, isso fala também da justificação, fala da santificação. E Daniel, também, pois e não, Marcos? eu queria só acrescentar, se você está falando quanto à justificação, muitas pessoas hoje usam o termo imperfeitos para tratar daqueles que estão na casa do Senhor. Ou seja, igreja é lugar de gente imperfeita. Esse termo, se mal utilizado, pode dar ocasião à prática do pecado dentro da igreja. E como nós não podemos dar ocasião ao pecado, nós precisamos mudar esse termo e dizer para os jovens, em especial, que nós estamos num ambiente de santificação. Esse é o ambiente da igreja. Santificação, aperfeiçoamento. Nós não podemos dar ocasião ao pecado nem nas próprias terminologias. Precisamos dizer para os jovens que eles estão em processo de santificação, ou seja, se você santifica, você pode até ter algum pensamento, jovem. Você que está assistindo, jovem, você, professor que está assistindo, você pode dizer isso. Você pode ter algum pensamento que não seja pertinente à palavra do Senhor. Porém, pelo processo de santificação que você vai viver na sua vida, agora você não dá ocasião a esse pensamento. Porque você foca. Eu estou me santificando. E a Bíblia diz, nós estamos tratando aqui das últimas coisas, e o escritor aos Hebreus disse que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. É verdade. Ninguém, ninguém mesmo. Então é importante fazer esse alerta constante, né? Que existem aqueles que acreditam, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Se eu não foi escrito no livro da vida, nada pago, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim, né? Existe o processo de santificação, como o professor Marcos está falando muito bem aí, né? E no tópico número 4, queridos, no último subtópico, fala aqui sobre o acesso à árvore da vida, né? Antes de começar aqui a nosso podcast, Marcos fez uma observação muito interessante que eu queria que ele compartilhasse aqui para alertar a respeito desse ponto, né, Marcos? Isso, na verdade, é mais um equívoco, vamos dizer assim, é um equívoco de nomenclatura, porque o comentarista, ele escreve aqui nesse tópico o seguinte: a Bíblia nos mostra que antes da queda, no jardim do Éden, o homem tinha acesso à árvore da vida, ainda que dela não pudesse comer. Os irmãos sabem bem que, conforme Gênesis 2:9, existiam duas árvores no centro do jardim do Éden, plantadas por Deus, quiçá, árvore da vida e árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Nos versículos 16 e 17, que ele até cita aqui, o comentarista cita aqui, acertadamente, só que com o apontamento equivocado. Ele cita aqui Gênesis 2, 16 e 17, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente. Porém, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então não há nenhum resquício aqui de manifestação do próprio Senhor acerca dele não poder comer da árvore da vida. Não há. Aqui, nesse texto que foi citado aqui, não há. E, como ele disse, o que Deus falou para Adão foi que ele não podia comer da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Deus não disse aqui nesse texto
que ele não poderia comer da árvore da vida. O que está dito aqui é que havia uma proibição para ele comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só para você atentar, e professor, professora, você ler a lição, porque às vezes pode ter algum equívoco, até de redação de grafia, né? E pode ser que a informação esteja equivocada. Aí você vai lá ler, confere os versículos que são citados, para que os seus alunos tenham o acesso à informação verídica e verdadeira. Mas o que está dito aqui é maravilhoso, Daniel, porque é o seguinte, nós temos agora acesso à árvore da vida. Isso nos transmite para a cidade celestial. E eu estava lendo esses dias e meditando, Daniel, que lá em Apocalipse está escrito que o Senhor é quem ilumina a todos. Veja, Deus, o Senhor, nosso Senhor, não ilumina a cidade. O Senhor ilumina os santos. E os santos refletem a luz do Senhor na cidade. É aquela Glória a história que Jesus Deus. disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Olha que maravilha. A fonte de luz é o Senhor, mas o reflexo da luz na cidade celestial serão dos santos fiéis que se mantiveram firmes para viver esse momento maravilhoso que será na eternidade. Que bênção, que momento glorioso será esse, né? Que bênção. E eu lembro muito bem, né? Só para finalizar esse ponto, Apocalipse capítulo 22 versículo 2, né? Que diz que no meio da sua praça, de um lado e de outro do lado do rio, estava a árvore da vida, né? Lá a gente vai ter ela e poderemos saboreá-la, né? Dando seu fruto de mês a mês, e as flores da árvore são para a saúde das nações, né? Então essa é uma promessa, né? É algo que nós teremos acesso brevemente quando Jesus voltar, quando tudo isso se findar, né? Uma eternidade com Cristo, momento em que toda lágrima será enxugada, não haverá choro, não haverá tristeza. E essa é uma bem-aventurança, queridos, que nós temos a esperança, né? Então, com base nisso, né, aqui só para finalizar, em conclusão, como bem ressaltou aqui o comentarista, o padrão de felicidade que devemos buscar é muito diferente do que o mundo apregoa, né? E essa felicidade é poder viver e morrer no Senhor, alegrando-se perpetuamente em sua salvação, né? Então, essa lição número 4 fala, acima de tudo, sobre a salvação, que a gente possa valorizar, né? Como o professor Marcos muito bem falou aqui logo no início, que a gente possa valorizar o fato de termos o nosso nome escrito no livro da vida, né? Algo que a gente deve se alegrar, algo que a gente deve colocar para a lembrança, né? A palavra do Senhor nos diz que a gente deve trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que a gente possa trazer, né? Aproveitar essa lição para trazer isso para o nosso aluno, que há uma eternidade, há um rio da vida esperando por nós, né? Quando o Senhor brevemente voltar. Então, queridos, essa é a conclusão, né? Queria deixar para o Marcos também as palavras conclusivas a respeito dessa lição de número 4. Queridos, de antemão foi uma satisfação estar aqui com o professor Daniel, comentando essa lição. Não sabemos de tudo, mas dentro daquilo que o Senhor, através dessa lição, tem ministrado aos nossos corações, nós temos falado a vocês. Mas o ponto em questão é que nós devemos apontar os nossos corações para a esperança da vida eterna e viver, pelo menos nesta vida, conforme a vontade do Senhor. Está escrito que o apóstolo Paulo disse: se nós esperássemos Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, É verdade. nós precisamos vivenciar o Evangelho com os olhos na eternidade. E, se pode-se dizer, viva como se Jesus fosse voltar hoje. Faça planos como se ele fosse voltar daqui a 1000 anos. Enquanto ele não volta, continue trabalhando, mas viva como se ele fosse voltar neste exato momento. Amém. Glória a Deus. Então é isso, queridos. Agradecemos os irmãos por ter ficado até aqui conosco, né? Esperamos que esse podcast
Sirva também para subsidiar a sua aula, professor, professora. Sempre, nunca esqueça de pedir a orientação do Espírito Santo, né, para montar o planejamento da sua aula, para canalizar, né, aquilo que vai ser ensinado para o seu aluno. Né, e desejamos a você uma boa aula, um bom domingo. Não sei quando você está vendo esse podcast, mas Deus abençoe também a sua semana, o seu resto de semana. E até a próxima, se Deus quiser. Mais uma vez, Marcos, muito obrigado pela disponibilidade. E se Deus quiser, estaremos novamente, brevemente, aqui comentando mais uma lição. Deus abençoe os irmãos. Pai do Senhor. Vai, Senhor.